Shalom, amigos. A graça e a paz do nosso Eterno esteja com vocês. Hoje temos mais um vídeo. Hoje é o quinto vídeo, o capacete da salvação, que se encontra em Efésios, capítulo 6 e versículo 17, que diz: tomai também o capacete da salvação. Que Deus ele venha abençoar essa palavra e que o Espírito Santo do Eterno que esteja em você, essa centelha divina, lhe dê o discernimento de entender essa palavra e que você não seja só um ouvinte, que eu não venha ser só uma ouvinte dessa palavra que também é para mim, mas que eu venha ser também praticante junto com você que está ouvindo essa palavra nesse momento, amém? E falar sobre o capacete da salvação nesse mundo, nesse milênio que a gente vive hoje, é bem fácil, porque é tempo de nos revestirmos com essa armadura de Deus, né? Que é o capacete da salvação. Nesse mundo e nesse tempo onde tudo é rápido, tudo tem que ser em milésimos de segundos para ser feito, a nossa mente trabalha como se fosse uma bomba que a qualquer momento fosse explodir, e tanta coisa para ser resolvida. E se é uma coisa que o inimigo de nossas almas ele tem trabalhado bastante, é na nossa mente, né? E pensando nisso, o apóstolo Paulo ele incentivou aos cristãos da cidade de Éfeso a se armarem com essa armadura de Deus, e que hoje também podemos trazer para a nossa vida espiritual essa mesma armadura que pelo Espírito Santo ele passou para nós, né? E o apóstolo Paulo ele também fala para a igreja de Coríntios em 2 Coríntios 11:3, que diz assim, ele manifestou uma preocupação, né? Não sabemos o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, mas ele se preocupou e ele escreveu para a igreja dizendo que receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yeshua, o Messias, né? Então, que nós, assim como ele teve essa preocupação, que possamos também ter essa preocupação conosco, sabe? Da gente ter cuidado de não se desviar, não deixar que as obras, as influências desse mundo que a gente vive, ela nos contamine. Primeiro lugar, para que a gente possa se contaminar com essas coisas que temos, assim que acordamos até o nosso deitar durante o dia, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, é os nossos olhos, né? Uma passagem bíblica diz que os nossos olhos, eles é a janela de nossas almas, né? Então é por eles que estamos vendo, e é o lugar mais próximo da nossa mente. Nós vemos, absorvemos aquilo e guardamos no nosso subconsciente. Então, se nossos olhos é a janela de nossas almas, a gente precisa, né, estar blindando essa porta de entrada, que é essa janela da nossa cabeça, que é onde está o capacete da salvação, né? Que podemos fazer para a gente estar tendo cuidado nessa parte, que é o nosso olho, é observando o que a gente está olhando, sabe? Precisamos selecionar as coisas, sabe? Ter cuidado, ter um cuidado. A gente não coloca esses para-brisa aqui, que é esses óculos, né? São os para-brisas, uns fundos de garrafa que o povo chama, os 4 olhos aí. A gente não tem cuidado com esses para-brisas, a gente limpa,
A gente tem cuidado no pano que a gente vai passar para não arranhar. A gente cuida em estar fazendo os exames, né? Pra tá vendo se tá tudo bem, tá, se a gente precisa trocar de óculos ou não. Então, desse jeito, a gente tem que ter o cuidado, gente, com o quê? Com os nossos olhos espirituais. Olha, muita coisa a gente se contamina através dos olhos. É em filme que assistimos, é em lugares inapropriados que vamos, é em onde você está deixando seus olhos descansar. Então eu não vou entrar em detalhes em que aqui, mas que isso sirva de um exame, né, de consciência, de onde eu estou deixando meus olhos se descansar. O que é que eu estou olhando tanto? Você possa fazer essa análise, né? A segunda coisa que eu quero trazer pra gente, como o apóstolo Paulo diz, se desvie, né, estando da simplicidade de Cristo, para que vocês não se corrompam, né? Então, a segunda coisa que eu quero explicar nesse momento é sobre os nossos ouvidos. Existe um salmo, o Salmo 1, que ele diz que não sentai na mesa dos escarnecedores. Por que o salmista ele diz isso? Porque quando você senta na mesa dos escarnecedores, dos ímpios, você está absorvendo tudo aquilo que é passado. Nós somos como uma esponja. Energia, sabe? E tudo o nosso organismo, nossa mente, nosso corpo, ela suga. Veja quando você entra numa casa de uma pessoa que não é cristão, que vive falando palavrão, que vive em lugares... Mãe! Oi, meu amor. Que vive em lugares assim, inapropriados, que mexe com coisas erradas. Eu não sei você, mas eu saio sobrecarregada, com a energia ruim em mim. Sabe, tem gente até que chega a vomitar, ficar mal mesmo, porque são energias negativas. E a gente ter cuidado, não estou dizendo que ninguém precisa se afastar, não ir no tal lugar e tal, não é isso. É ter cuidado. Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz o quê? A serpente, ela seduziu Eva por astúcia dela. Por onde foi que entrou? Pelos pensamentos, né? Ela seduziu os pensamentos de Eva. Então precisamos ter esse cuidado. Quando você senta na mesa dos escarnecedores, você está ouvindo conversas que não é de agrado de Deus. Muitas vezes você está participando da Lashon Hará. Lashon Hará no hebraico é uma coisa terrível. É você participar de fofoca. É você participar de conversas inapropriadas. Então que você possa observar o que os seus ouvidos têm ouvido. Será que é coisa boa? Será que é coisa ruim? Será que você está buscando ouvir mais pregações, entender mais sobre a palavra de Deus? Será que você está calçando o evangelho da paz e levando isso até outras pessoas para que outras pessoas possam ouvir e que juntos possam ter uma conversa sadia, onde Deus ele esteja ali sendo o centro dessa conversa, né? E a terceira coisa que eu quero trazer é a nossa boca. A própria Bíblia diz que a nossa boca ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar a vida de alguém. A nossa língua, que inclui todo essa parte, ela é ferina. Lá no livro de Tiago, fala muito sobre a nossa língua. É a parte mais difícil de colocar freio. É essa parte do nosso corpo, né, da nossa cabeça. Tiago, lá no capítulo 3, ele também diz assim, ó, na parte B do versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Assim também no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande a selva, né? E no versículo 6 ele ainda diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. No versículo 8 ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, como eu falei, Pai, e também com ela amaldiçoemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10 ele diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar? O que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Precisa nem mais adiante. Sobre a língua, a própria escritura, ela nos ensina, ela nos exorta o que a nossa boca ela é capaz de fazer. Então, se possamos ter cuidado, refrear a nossa língua para que não chegamos a um ponto de perder a nossa salvação. Os judeus, eles falam muito sobre a Lashon Hará. Quem puder pesquisar, tiver tempo e quiser se aprofundar e estudar mais sobre a palavra de Deus, é um bom conteúdo estudar a Lashon Hará, porque traz grandes ensinamentos para a nossa vida, amém? Bom, eu falei sobre os olhos, falei sobre os ouvidos, falei sobre a boca agora, e a quarta coisa é a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha mais terrível que existe. Eu acho que é por isso que precisa se... eu acho não, tenho certeza que é por isso que o apóstolo Paulo, ele teve essa preocupação de nos ensinar a colocar o capacete da salvação. Porque de nossa mente saem essas impurezas. Sai o rancor, sai a maldade, sabe? A depressão, a síndrome do pânico que existe hoje, as ansiedades, tudo. Quando a Bíblia fala, não coloque crédito no seu coração, é a nossa mente. Nosso coração é a nossa mente, é aqui onde está tudo. Então, é o nosso campo de batalha, sabe? É uma luta constante entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O mesmo apóstolo Paulo que nos ensina a nos armar com a armadura de Deus, ele mesmo diz, olha, eu quero fazer o certo, mas eu acabo fazendo o errado. Por quê? Porque nossa mente é uma batalha constante. Muitas vezes você quer fazer o certo, você quer estar ali no caminho certo. Mas qualquer coisa que acontecer nesse caminho, você tá lá andando, tá bem, tá uma bênção no caminho do Senhor, tá sendo fiel, exercendo tudo, tendo todas as armaduras, tá com o cinto da verdade, tá usando a couraça da justiça, tá abraçando o escudo da fé. Mas quando chega na parte da batalha, de colocar o capacete, muitas pessoas se desviam e simplesmente acabou. Algumas pessoas estão com problemas psicóticos, eu acho que o nome é esse, que precisa procurar psiquiatra, que está com depressão, que está com síndrome do pânico, que está com algum problema mental. Muitas vezes passado remédios, né? Remédios para acalmar os batimentos cardíacos, remédios para acalmar ansiedade, remédios para acalmar a respiração.
toma muitos remédios, começa a se tratar, que eu acho corretíssimo quem tem esse problema procurar sim a medicina. De forma nenhuma a pessoa não pode deixar de procurar, precisa sim, porque Deus deixou os médicos para isso e precisa sim. Mas precisa também cuidar da outra parte, que é espiritual, sabe? Muitas pessoas ficam boas, mas sobrou uma coisa, a tristeza. E é uma brecha que o inimigo entra ali e faz a festa. Cuidou da parte, sim, que precisava ser cuidada pelos médicos. Mas é outra parte, a parte espiritual. É preciso também ter uma cura espiritual. É preciso buscar o eterno. Enquanto há tempo, enquanto pode se tratar. Amém? E o sofrimento ele precisa ter um fim, né? Não adianta você estar cuidando de uma coisa se você está deixando a outra parte com uma brecha enorme, dando continuidade para a ação do inimigo, né? em nossas vidas. Lembramos sempre que o alvo dele é aqui, ó. O alvo de Satanás é a mente. E preste bem atenção nessa pequena reflexão aqui. Como o inimigo ele é astuto, ele enganou um ser criado por Deus, a primeira mulher que foi Eva, que tinha uma comunhão com Deus todo dia pela tarde no jardim. Deus ia, visitava, conversava com Adão e Eva em 1/1000 de segundo, talvez, ela deixou ser enganada. Imagina nós, né? Imagina nós hoje. Então é uma coisa que o inimigo faz que muitas vezes nós não fazemos. É regar aquela sementinha, sabe? A sementinha da fé, nós não regamos. Quer dizer, nós não. Alto lá, porque eu procuro estar regando essa sementinha. Eu procuro estar aumentando minha fé. Eu procuro, de um jeito ou de outro. Eu procuro. Mas o inimigo, ele, como eu falei, ele é astuto. Olha, a nossa mente, ela cria um pensamento, né? O cara amanhece de manhã, vai trabalhar, cara casado, tem uma vida maravilhosa, tem uma esposa, uma bênção no Senhor, aquela mulher de Provérbios 31, dona de casa, uma bênção, uma mãe maravilhosa para os filhos, ensina o caminho certo, cuida da casa perfeitamente. O cara era uma bênção como esposo, ele sai de casa, aí lá no trabalho dele tem uma mulher linda, aquela mulher dos sonhos dos homens, né? E aí ele nunca tinha feito isso, mas pela primeira vez ele deixou um pensamento brotar na cabeça dele. Ele olhou para a mulher com um olhar de cobiça. E Yeshua disse que quando a gente olha, cobiça, já está adulterando. Pois é. Aí o inimigo foi lá e regou aquela sementinha daquele pensamento que ele estava. E isso foi indo, né? Sempre ele olhava e começava a cobiçar, e passou a olhar mais, e foi deixando o pensamento evoluir, começou a ter outros tipos de pensamento, e foi indo, e o inimigo lá, ó, regando aquela sementinha, a plantinha já estava grande. Poderia ter dito não. Quando pensou, poderia já ter anulado, repreendido, mas não, ele deixou. Até chegar a um ponto que ele deixou acontecer. Ele não só olhou, não só cobiçou, mas aconteceu o ato de quê? Do adultério. O inimigo exerceu a ação dele, que ele sabe fazer muito bem. E aí, aonde é que estava a parte dele de regar a sementinha da fé dele? Então é preciso vigiarmos para que essas coisas, essas coisas não venham acontecer, porque é uma batalha, a gente precisa travar uma batalha. E se você não tiver com armamento completo, você não vai vencer. Não vai vencer.
Aqueles soldados, quando se armavam com a armadura completa deles, o capacete ele era feito de bronze, com mistura de couro também, e era justamente para esses ataques, né? Na cabeça ou na orelha, tudo era fechado. Então ele não recebia o ataque do inimigo. Ele estava completamente intacto ao ataque do inimigo, né? Não tinha como chegar até ele. E é por isso que o apóstolo Paulo ele usa isso, trazendo para a nossa vida espiritual, né? Para colocar esse capacete da salvação, para a gente ter cuidado, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu trouxe, né, sobre esse capacete de salvação. E eu acho que deu para entender. Dá para colocar e praticar isso na nossa vida, né? A gente ter esse cuidado. E se a gente tiver o nosso foco em Deus, no seu Filho, e Yeshua, e buscar o Espírito Santo, a gente consegue travar essa batalha e vencer. Eu tenho certeza disso. Não fraquejar, não ficar vulnerável para que o inimigo ataque. Não, sedes fortes. Deixa o Espírito Santo na sua vida agir, assim como Davi deixou. Davi não precisou, gente, Davi não precisou estar com armadura, assim como Davi não precisou estar com armadura como Golias estava. Golias estava com capacete, Golias estava com escudo, Golias estava completamente com a armadura perfeita para uma guerra. E Davi estava com o quê? Davi estava com a baladeira, se trazendo para a nossa vida hoje, e uma pedra, gente. Mas será que Davi estava só com isso? Para bater naquele gigante e derrubar ele? Não, gente. Davi tem uma coisa que nós precisamos ter. Que não adianta a gente só estar com armadura se a gente não tiver o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh de Deus em nós. Então procura se revestir dessa armadura e o Espírito Santo, para que possamos travar a batalha e vencer. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Amanhã o vídeo que vamos ter vai ser a espada do Espírito, né? Que entra bem nisso que eu acabei de falar agora, a espada do Espírito, o Espírito Santo de Deus, né? Davi não só estava com armadura, não, Davi estava com o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então que Deus abençoe sua vida grandemente, um grande abraço e fique todos na Shalom do Eterno. Tchau.